Está no ar o jornal Dia a Dia, pela rede Altiora de televisão. Assista pela NET, canal 12, com transmissão para Bragança Paulista e Atibaia, pelo canal digital 39 e também pelas redes sociais da Atibaia TV. Rede Altiora. Sonhe mais alto com a gente. Olá, seja muito bem-vindo. Sou o Cacá Pompeu e começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias da região Bragantina, te deixando muito bem informado. Hoje é segunda-feira, dia 24 de março, e agora você confere os destaques desta edição. Farmacêutico agora podem prescrever medicamentos com mais segurança. Estão abertas as inscrições para castração em Atibaia. Polícia Rodoviária Federal prende casal transportando maconha e cocaína na Fernão Dias. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. Uma nova resolução do Conselho Federal de Farmácia, publicada no Diário Oficial da União, reforça o direito dos farmacêuticos de prescreverem medicamentos tarjados, que exigiriam receita médica. A norma entra em vigor em 30 dias e garante mais segurança para pacientes e profissionais da área. Segundo o CFF, a prescrição farmacêutica já era permitida desde a Lei Federal número 13.021/2014, que define o farmacêutico como responsável pelo acompanhamento do tratamento medicamentoso dos pacientes. Além disso, desde 2017, o Ministério da Educação, o MEC, exigiu que todos os farmacêuticos saiam da graduação capacitados para prescrever terapias medicamentosas e interpretar exames laboratoriais. Com a nova resolução, a prescrição farmacêutica será vinculada ao registro de qualificação de especialista, garantindo que os profissionais estejam atuando conforme sua especialização. A sociedade poderá consultar quais farmacêuticos são prescritores diretamente no site do CFF, facilitando a fiscalização. Os profissionais da área não podem prescrever todos os medicamentos, apenas os isentos de prescrição e os tarjados, desde que sigam protocolos e diretrizes científicas. Estão proibidos de prescrever remédios de tarja preta que exigem notificação de receita. A medida visa garantir que a prescrição seja baseada em evidências científicas e não em interesses comerciais, evitando o uso de medicamentos de eficácia questionável como a cloroquina e a ivermectina para a Covid-19. O CFF reforça que a nova regra não invade a atuação de outras categorias da saúde. A prescrição não é uma atividade exclusiva dos médicos, conforme vetos à lei do ato médico, que garantem a participação de diferentes profissionais na assistência à saúde, especialmente em emergências. Além disso, a Anvisa já reconhece que a prescrição não se limita aos médicos. Desde 2022, as embalagens de medicamentos passaram a indicar venda sob prescrição, sem a especificação médica, como ocorre em países com sistemas de saúde avançados. Bom, esse é um assunto polêmico. A classe médica está tomando providências para tentar coibir que os farmacêuticos possam fazer esta atividade, que é de receitar os medicamentos. A preocupação é a questão comercial. Será que as grandes redes de farmácia, através dos seus farmacêuticos e impulsionada pelos grandes laboratórios farmacêuticos, não vão fazer com que seja ministrado mais medicamento do que o necessário? Essa é uma preocupação que já havia com a classe médica, que todos sabemos já é bastante incentivada pelos laboratórios. Agora também tem a questão dos farmacêuticos. Lembrando que é obrigatório as farmácias terem sempre um farmacêutico de plantão. Isto é uma outra preocupação que a gente sabe que nem sempre isso ocorre, principalmente
naquelas farmácias conhecidas como farmácias de bairro. O Ministério da Educação, o MEC, lançou o programa Pé de Meia Licenciaturas, oferecendo até 12 mil bolsas de R$ 1.050 mensais para estudantes de cursos de licenciatura presenciais. Veja como participar. Para participar é necessário ter ingressado no curso via SISU, ProUni ou FIES Social, com nota igual ou superior a 650 pontos no Enem de 2024, além de estar regularmente matriculado e cumprindo os créditos obrigatórios. Os interessados devem se cadastrar até 30 de março na plataforma, preenchendo dados pessoais, currículo e informações acadêmicas. A inscrição é obrigatória para receber a primeira parcela em 1º de maio. Quem perder o prazo ainda poderá se inscrever, mas o pagamento será feito posteriormente com valores retroativos. O resultado final será divulgado em 14 de abril. O valor da bolsa será pago do início ao fim do curso, sendo que R$ 700 liberados mensalmente para saque e R$ 350 serão depositados como poupança, podendo ser retirados após o estudante ingressar na rede pública de ensino dentro de 5 anos após a formatura. Os candidatos podem acompanhar o processo na plataforma Freire e tirar dúvidas pelo telefone 0800 61 61 61 ramal 7 ou pelo e-mail faleconosco@caps.gov.br. Bom, esse é um daqueles programas como Bolsa Família, Bolsa Estudante, Bolsa Auxílio Gás, agora Bolsa Pé de Meia. É o governo fazendo assistencialismo com a desculpa de procurar ajudar a quem mais precisa. Lembrando, fazer uma boa educação é construir um futuro. Isso não devia nem precisar ser incentivado, isso devia ser praticamente obrigatório que as pessoas se preocupassem com os dias que estão por vir. Um dos aeroportos mais movimentados do planeta, o aeroporto de Heathrow, no Reino Unido, foi fechado na última sexta-feira após um incêndio de grandes proporções em uma subestação elétrica que derrubou a energia do terminal. O incêndio afetou a operação de voos por todo o planeta, causando grandes transtornos. Cerca de 70 bombeiros combateram o fogo no oeste de Londres, que também afetou o sistema de energia de reserva da região. O aeroporto, o mais movimentado da Europa, interrompeu 1.351 voos previstos para o dia, transportando até 291 mil passageiros. Apesar das enormes chamas e nuvens de fumaça visíveis durante a noite, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e a área ao redor do aeroporto estava praticamente deserta pela manhã. Os passageiros foram orientados a não ir ao aeroporto e a contatar as suas companhias aéreas para mais informações. O aeroporto permaneceria fechado até a meia-noite e muitos voos tiveram que ser desviados para outros aeroportos ou retornaram aos seus pontos de partida. A causa do incêndio ainda está sendo investigada, mas, segundo o ministro inglês da Energia, não parece ter sido de origem criminosa. Bom, lembrando que aeroportos são lugares onde estão conectando todos os países do mundo. O problema em um gera, é claro, o problema nos outros, pois o atraso de um voo faz com que esse voo chegue atrasado no seu destino e por aí vai. Aqueles que iriam pousar também têm problema, enfim, é um caos generalizado. A gente vai para um breve comercial, já voltamos com mais notícias.
Para quem mora em Atibaia, já sabe que a cultura japonesa faz parte da vida dos munícipes da cidade. Os japoneses representam mais de 2% da população. A nossa equipe preparou uma matéria especial sobre o tema. Assista. Há 116 anos, o país começava a receber imigrantes japoneses para trabalhar nas lavouras de café no estado de São Paulo. De lá para cá, a comunidade japonesa só cresceu. São Paulo concentra a maior população japonesa no Brasil, o que faz com que o estado seja profundamente marcado pela cultura oriental. A cidade de Atibaia não é diferente, sendo uma das maiores colônias japonesas no estado. De acordo com o censo do IBGE de 2022, os japoneses representam 2,1% da população de Atibaia. Um dos principais motivos para a cultura japonesa ser tão forte na cidade é justamente pela culinária. Para o Fábio, um dos proprietários do restaurante japonês Himawari, a comida japonesa está cada vez mais acessível. Sim, sem sombra de dúvida, está bem acessível. Você vê pela abertura dos restaurantes, né? Antigamente eram poucos restaurantes aqui em Atibaia, né? Que nem eu sou nascido e crescido aqui em Atibaia. Na época tinha uns 2, 3 restaurantes no máximo. Hoje já tem vários, né? Isso é sinal que a população clama por restaurantes japoneses, né? A culinária japonesa é uma das preferidas dos brasileiros. Segundo o levantamento do LinkedIn, com mais de 700 pessoas, 35% consomem comida japonesa mensalmente e 15% 2 ou mais vezes ao mês. No Brasil, há cerca de 16.700 restaurantes especializados em gastronomia japonesa. A comida japonesa hoje aqui no Brasil, ela ficou bem famosa, né? Porque o churrasco é tradicional, né? E principalmente essa molecada que faz academia, esporte, por o peixe ser um pouco mais saudável, né? Então eles procuram essa culinária japonesa. De acordo com o Fábio, os pratos mais queridos são os combinados. Os pratos mais pedidos aqui no restaurante são os combinados, né? E yakisoba. Tem várias opções, né? Que nem a juventude gosta muito mais de temaki, de hot roll, né? A família já gosta de comer um tepan, um barco, né? Um combinado. Então tem várias opções. Além de ser tão procurada por seu sabor, a comida japonesa é saudável e rica em proteínas. Que nem o salmão, ele é rico em ômega, né? É bom para a saúde, né? O peixe branco, o atum, né? É um pouco diferente de uma carne, né? Que uma carne, dependendo da carne, é um pouco gordurosa, né? Não digo que o salmão não tem gordura. Ele é um peixe, né? Que nem comparando o salmão, ele é rico em proteínas. A cultura japonesa já está imposta na vida dos munícipes. Isso porque a cidade possui diversos eventos típicos da cultura nipo, como, por exemplo, a tradicional Festa de Flores e Morangos de Atibaia e o Bon Odori. Minasan, konnichiwa. Boa tarde para todos. Gente do céu, essa hora da manhã já deu fome, hein? Quem não gosta de uma comida japonesa? Você, deixe sua opinião. Você é fã da comida oriental? Gosta de um temaki, de um tepan, de um sushi? Enfim, deixe nos nossos comentários a sua opinião do que você mais gosta na cultura e também na comida oriental. Lembrando que estamos no Facebook, YouTube e no Instagram. Parabéns aí pela matéria a Gabi Ianelli. Tenho certeza que ela devorou aí esses pratos servidos na nossa matéria. E atenção, donos de pets da cidade de Atibaia. A prefeitura já tem a data para o próximo mutirão de castração e é fácil participar, hein? Confira.
As inscrições abrem hoje, dia 24 de março, e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura. Mas atenção, as vagas são limitadas e costumam ser esgotar rapidamente. A castração será realizada no dia 28 de março na sede da Defesa Animal, que fica na rua João Losaço, 455, no bairro Morumbi. O local oferece toda a infraestrutura necessária para garantir um atendimento seguro e confortável para os animais. Para participar, basta fazer a inscrição no dia 24, preencher o formulário e aguardar a confirmação, que será enviada via WhatsApp. No dia da cirurgia, é obrigatório apresentar RG, CPF e comprovante de residência do tutor. Para participar, é necessário se inscrever através do QR Code que aparece na sua tela. Após preencher os dados necessários e enviar o formulário de pré-agendamento, o munícipe receberá uma mensagem pelo WhatsApp com a confirmação da inscrição. Ela será enviada conforme a ordem cronológica dos pré-cadastros no site da Prefeitura. E se tiver alguma dificuldade na inscrição, é só entrar em contato com o Departamento de Defesa Animal pelos telefones 11 44 13 6996 ou 4413 3723, ou pelo WhatsApp 11 94999 0019. Fique ligado nos canais oficiais da Prefeitura, pois o cronograma pode sofrer alterações. Bom, e lembrando, hein, as vagas são limitadas e costumam se esgotar rapidamente. Então, você que está assistindo o Jornal Dia a Dia é de Atibaia, entre rapidinho lá no site da Prefeitura e faça o cadastro para a castração do seu amiguinho. E na próxima quarta-feira acontece mais uma feira de adoção em Atibaia. Veja como adotar e o que precisa levar para fazer a adoção. A feira de adoção será realizada na quarta-feira, dia 26 de março, entre 9 horas e 15 horas, na sede da Defesa Animal, na rua João Losaço, número 455, no Jardim Morumbi. Na feira, os interessados podem conhecer os animais que estão esperando por um lar. Para efetivar a adoção do animal, basta apresentar RG ou CNH e comprovante de endereço atualizado. É necessário que os futuros papais assinem um termo por meio do qual se comprometem a cuidar do pet, além de receberem uma cartilha com orientações sobre os cuidados necessários. Os filhotes que estão disponíveis para a adoção já estão vacinados e vermifugados e contam com a castração gratuita garantida pela Prefeitura. A cirurgia de castração inclui ainda a implementação de um microchip com os dados de identificação do tutor. Assim, caso o animal se perca, será possível identificar o responsável. Caso o munícipe tenha alguma dúvida, pode entrar em contato 11 4413 6996 e pelo WhatsApp 11 94999 0019. Muito bom. E o vereador Fernando Souza, o Fefe, encaminhou uma indicação à Prefeitura de Atibaia solicitando a criação do Espaço Motoboy, um local estruturado para oferecer melhores condições de trabalho aos mototaxistas e aos entregadores de delivery do município. Veja o que inclui na proposta do vereador. A proposta prevê um ambiente com bancos para descanso, copa para refeições, banheiros e Wi-Fi, garantindo mais conforto e dignidade para estes profissionais que enfrentam longas jornadas de trabalho, expostos ao trânsito e às condições climáticas adversas. Abre aspas, nosso objetivo é oferecer um espaço adequado e humanizado onde eles possam descansar, se alimentar e cuidar do bem-estar. São trabalhadores essenciais para a economia local e merecem essa estrutura, afirmou o vereador Fefe. Além do pedido para um novo espaço, o Fefe também encaminhou reivindicações de zeladoria para diversos bairros das cidades.
Fefe também encaminhou reivindicações de zeladoria para diversos bairros da cidade, incluindo serviços de limpeza, roçada e poda de árvore em localidades como o bairro Alvinópolis 2, Jardim São Felipe, Campos de Atibaia, Jardim Santa Helena e Jardim Planalto. Outra solicitação apresentada foi a liberação de vagas de estacionamento na Avenida Alameda Lucas Nogueira Garcês, das 19 horas às 6 horas da manhã. Segundo o vereador, a medida ajudaria comerciantes e restaurantes da região, facilitando o acesso de clientes e estimulando a economia noturna no município. A prefeitura deve analisar as propostas nos próximos dias. Bom, parabéns aí ao vereador Fefe pelas excelentes sugestões. A gente gosta muito de reforçar aqui. Mas vereador não faz nada, político não faz nada. Vereadores de Atibaia estão sendo bastante atuantes, principalmente nesse início do mandato. E o vereador Fefe foi muito feliz, lembrando de uma classe que trabalha dia, noite, com sol, com chuva, em todas as situações adversas que a gente já conhece. Os motoboys ou os motoentregadores são essenciais na nossa vida atualmente. Desde a pandemia a gente acompanha o quanto eles estão fazendo para muitas vezes entregar alimentos e remédios em nossas casas, em todo o conforto que a gente já acostumou a ter. Então, excelente iniciativa. Tomara que a Prefeitura de Atibaia implante essa iniciativa aos motoboys, desse ponto de apoio, não só um, eu diria que até mais, podendo inclusive, como sugestão, utilizar alguns pontos que foram montados como base da Guarda Municipal e que encontram-se fechados sem nenhuma atividade no local. Então, aí vale uma sugestão para a Prefeitura de Atibaia adotar essa necessidade destes profissionais. A gente vai para um breve intervalo comercial. Na volta, teremos as notícias policiais. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal na noite da última quinta-feira na rodovia Fernão Dias. O casal estava transportando quase 10 quilos de drogas escondidas no painel do veículo em que viajavam. Segundo as investigações da DISI, o suspeito utilizava 2 imóveis vizinhos, um como residência e outro como depósito de armas e drogas. A operação faz parte de uma apuração iniciada há cerca de 3 meses, com o objetivo de desmantelar um ponto estratégico do tráfico local. No momento da prisão, ele transportava a pistola. No imóvel ao lado, a polícia encontrou 4 pistolas, uma carabina, uma submetralhadora e uma espingarda, e munições de diversos calibres, incluindo de fuzil. Também foram apreendidas porções de skunk. O caso foi registrado na 3ª delegacia da DISI. Apesar de não ter antecedentes criminais, o suspeito responderá por tráfico de drogas e posse ilegal de armas. As investigações seguem para identificar outros envolvidos e localizar mais depósitos de arma e entorpecentes na região. Bom, essa notícia que a gente acabou de ver, na verdade, era para ser a próxima, onde a Polícia Civil prendeu, na manhã da última quinta-feira, um homem de 21 anos suspeito de fornecer armas para traficantes no bairro do Cangaíba.
na zona leste de São Paulo. Ele foi detido em flagrante dentro de uma casa da região, onde, como vocês viram, escondia muitos armamentos e drogas. Agora sim, a gente vai ver a notícia sobre o casal preso na rodovia Fernão Dias por tráfico de drogas. A apreensão ocorreu durante patrulhamento por volta das 23 horas. A Polícia Rodoviária Federal abordou um carro na rodovia Fernão Dias, em Vargem, com 2 ocupantes. O motorista, de 37 anos, afirmou que seguiam para uma cidade na Bahia. Já a passageira, de 29 anos, informou que se conheciam há apenas uma semana e iriam para outra cidade. Diante das contradições, os policiais realizaram uma vistoria minuciosa no veículo e identificaram um compartimento oculto no painel, especialmente preparado para o transporte de ilícitos. No local foram encontrados aproximadamente 8 quilos de maconha e 1 quilo de cocaína. Ao ser confrontado pelos policiais, o motorista admitiu que estava usando os documentos do irmão. Ele revelou que não possuía habilitação e que já possuía passagens anteriores por tráfico de drogas e receptação. Declarou ainda que receberia R$10 mil para transportar os entorpecentes da zona sul de São Paulo até Vitória da Conquista, na Bahia, a mando de um terceiro cujo nome ele não quis revelar. A passageira negou saber da droga escondida no painel, mas carregava pequenas porções de maconha em sua bolsa, alegando que seriam para consumo pessoal do casal durante a viagem. Diante dos fatos, ambos foram presos em flagrante e encaminhados ao plantão policial de Bragança Paulista, onde responderão pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. O veículo foi apreendido. Hoje a temperatura é típica de outono, com temperaturas mais amenas e com chuva na parte da tarde e da noite. Em Atibaia, Piracaia, Bom Jesus dos Perdões são registrados 25 graus. Em Bragança Paulista, a máxima será de 24 graus. Já em Nazaré, a máxima será de 26 graus. As mínimas ficam nos 18 graus em Nazaré Paulista e 19 graus nas demais cidades. A previsão de precipitação para hoje é alta, sendo mais de 14 milímetros de chuva. A probabilidade de chuva é de 95% na região. O Sistema Cantareira registrou nesta segunda-feira um índice de 58,6% de sua capacidade total. Bom, agora eu vou convidar todos vocês para ver como está a Pedra Grande em Atibaia. Vamos direto para a nossa câmera ao vivo da Atibaia TV, câmera exclusiva, onde a gente pode ver aí o maravilhoso cartão postal da cidade, monumento natural da Pedra Grande em Atibaia. E lá no seu cume está a Pedra Rachada, ela que é símbolo do município de Atibaia. Imagem bonita, hein? Dá para perceber, inclusive, nenhuma nuvem neste momento, mas como vimos na previsão do tempo, deve chover no final da tarde e início da noite. E agora a gente vai dar um giro pelo esportes com Gabriela Ianelli, falando da final do Campeonato Baiano, que foi disputada ontem também. Aliás, a Gabi daqui a pouco vai estar com a gente aqui, mas a gente vai fazer o giro lá do esporte, saber tudo o que aconteceu neste final de semana.
O atual campeão da NBA, o Boston Celtics, foi vendido por um valor recorde. Na quinta-feira, a franquia foi comprada pelo grupo Symphony Technology por mais de 6 bilhões de dólares, cerca de 34 bilhões de reais na cotação atual. Segundo a imprensa norte-americana, a negociação é a mais cara envolvendo uma equipe esportiva em toda a América do Norte. O Boston Celtics estava à venda desde julho do ano passado. Até então, o recorde de franquia mais cara da NBA era do Phoenix Suns, vendido em dezembro de 2022 por 4 bilhões de dólares, mais de 20 bilhões de reais na época. O Boston Celtics havia sido colocado à venda pelos proprietários majoritários em julho do ano passado. Na época, em nota publicada nas redes sociais, os atuais donos da franquia anunciaram que pretendiam vender todas as ações até o início deste ano. Segundo a declaração, a família controladora do grupo decidiu vender o time por planejamento patrimonial e familiar. Apesar da mudança, espera-se que o atual líder administrativo do Celtics permaneça no cargo durante a transição. Ainda falando de NBA, uma notícia triste para os fãs de Stephen Curry. O astro do Golden sofreu uma queda feia no final do terceiro quarto da partida contra o Toronto, na noite de quarta-feira. Ele foi pressionado por Colin e Jonathan enquanto tentava uma assistência e acabou caindo com as costas no chão. O jogador não voltou no último quarto do jogo e ainda durante a partida o Golden State informou sobre a lesão, sem destacar a gravidade dela. Melhoras para o grande Stephen Curry. Esse eu sou muito fã. Falando em seleção brasileira, quinta-feira foi dia de seleção em campo. O time brasileiro começou a 1000 por hora, se perdeu e sofreu pressão no primeiro tempo. Tem uma melhora depois das alterações de Dorival Júnior. A seleção brasileira garantiu a vitória por 2-1 sobre a Colômbia, no Mané Garrincha, em um jogo marcado pela insistência e desejo de vencer. Mais do que um espetáculo, o time comandado por Dorival Júnior ficou no resultado e conseguiu sair de campo com um triunfo importante nesta data FIFA. O Brasil teve um primeiro tempo de altos e baixos. Começou pressionando nos primeiros 20 minutos, mas caiu de rendimento na reta final da etapa inicial. No segundo tempo, com mudanças estratégicas, a equipe cresceu e passou a dominar o jogo, empurrando os colombianos para o próprio campo. As substituições de Dorival foram fundamentais para a melhora do time e Vini Júnior brilhou no momento decisivo. O atacante acertou um chute de longa distância, garantindo o gol da vitória e premiando a postura ofensiva da seleção brasileira. Com a vitória, o Brasil ganha moral para os próximos desafios, reforçando a importância de resultados sólidos nessa nova fase da equipe. No tênis, o brasileiro João Fonseca supera o mal-estar e estreia com vitória no Miami Open. A vitória de virada contra o americano Lerner Team foi marcada pela resiliência do brasileiro, que teve ânsia de vômito na reta final do jogo. O brasileiro, atual número 60 do mundo, superou na primeira rodada do Masters 1000 o americano Lerner Team, número 66 do ranking da ATP. João venceu de virada por 2-1, parciais 6-7 para Lerner Team, 6-3 e 6-4 para João Fonseca. A partida foi marcada pela resiliência do carioca, que teve ânsia de vômito no terceiro set,
mas não se entregou apesar do mal-estar. A vitória também foi marcada pelo encontro da nova geração do tênis. João, aos 18 anos, superou o adversário de 19 anos. Os dois são conhecidos das categorias de base e tinham se encontrado pela última vez na decisão do Next Gen ATP Finals de 2024, também com vitória do Carioca. Bom, e para falar um pouco mais sobre o esporte, fazer a atualização do final de semana, Gabriela Iannelli. Gabriela, aquelas comidas japonesas agora de manhã, deu até vontade, viu? De café da manhã, se bobear. Bom, falando então um pouquinho do que aconteceu no final de semana. Bom, esse final de semana foi marcado pelo Campeonato Baiano, que foi disputado ontem entre Bahia e Vitória. Na partida de ida, o tricolor já estava à frente, venceu por 2-0 o Vitória, e já estava um pezinho assim para conquistar o título. A vantagem construída no jogo de ida foi decisiva para o Bahia, que conseguiu sair com a vitória ontem no Campeonato Baiano. Por 1-1, empatou o jogo, mas foi um jogo muito bom para o Bahia. E agora eles conseguiram, Kaká, o seu 51º título. 51º é coisa, hein? Eita, como é coisa. Lembra até cachaça, né? 51º título. Gabi, inclusive aí a gente vê o Bahia comandado pelo Rogério Ceni. Você, está surgindo uma polêmica aí de que o Dorival não deve continuar à frente da seleção brasileira, que tem um estilo de jogo bastante retrógrado, que deveria haver alguém mais novo para assumir a seleção. Entre Rogério Ceni, Felipe Luiz, quem você fica? Nossa, Kaká. Eu acho que o Felipe Luiz. Felipe Luiz. Acho Felipe Luiz. Está sendo bem cotado o Felipe Luiz, que assumiu o Flamengo e já conseguiu vários títulos, né? É jovem, está com cerca de 39 anos. Experiente, né? Experiente, passou pela seleção brasileira, Exato. Jogou no futebol mundial. Então, vamos começar a torcer um pouquinho para ver se tem uma mexida aí, porque está difícil assistir jogo da seleção brasileira, né? Pois é. Tem no elenco grandes jogadores, a gente sabe disso, porém, os jogos feios, né? Aquela partida que não dá muita vontade de assistir. Então tá bom, vamos esperar aí. O que mais temos, Gabi? Bom, temos também hoje a estreia no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro Feminino. O Corinthians enfrenta o Real Brasília fora de casa hoje às 19 horas. O São Paulo também, fora de casa, enfrenta o Flamengo às 9h30. O Palmeiras já estreou no campeonato. O Verdão jogou contra o Red Bull Bragantino em casa. A partida, apesar de chances criadas pelas duas equipes, não saiu do 0-0. E outra coisa, agora um tema super importante que eu adoro falar. Eu também. O tênis, João Fonseca, pela segunda rodada do Miami Open, venceu o Hugo Humbert, o número 20 do mundo. Kaká, esse é um detalhe muito importante, porque o João Fonseca é o número 60 do mundo. Se eu não me engano, ele avançou, subiu 2 posições, saiu em número 58, mas, ganhou do número 20 do mundo. É um jogador, assim... Diferenciado. Diferenciado, exatamente. Com certeza. Com apenas 18 anos, lembrando. 18 anos. E hoje, ele joga contra o número 11 do mundo. Outro grande desafio... Pedreira. Exatamente, outro grande desafio para o João Fonseca, que enfrenta o australiano Alex de Minaur na terceira rodada do torneio americano, hoje a partir das 20 horas. Não tem horário definido, mas começa às 20 horas, a princípio. Só lembrando, Gabi, que os jogos de tênis não têm horário definido, porque depende das outras partidas. Exatamente. São poucas quadras, né? O João Fonseca hoje, se eu não me engano, acho que é o 3º ou 4º jogo naquela quadra. Então depende se os jogos forem mais rápidos. O jogo pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, então vale a pena conferir, embora ainda é uma pena, Gabi, está muito difícil ter acesso aos jogos, né, do João Fonseca. Sim. A gente espera que alguma grande emissora aí compre os direitos de transmissão, porque com certeza público tem. A gente está vendo aí um movimento bastante interessante de brasileiros, o comentário sobre o tênis surgindo, né, o tênis brasileiro aí com o João Fonseca, que está resgatando um pouco aquele momento que a gente foi tão feliz, né, com o Guga na nossa história aí. Então o João Fonseca aí tem tudo aí para superar até o próprio Guga, embora o Guga tenha um histórico aí bastante grande no mundo do tênis. Sim.
Outra coisa agora no mundo do skate. A Raíssa Leal abriu a temporada de 2025 com grande estilo ontem, Kaká. A brasileira dominou a final do Skate Street e conquistou o título da abertura da temporada do STU, o Circuito Internacional do Skate, lá em Porto Alegre. Ela, 2 vezes medalhista olímpica, a maranhense, ficou em primeiro lugar com 81 e 57 pontos. Grande vitória aí para a Raíssa Leal, que agora avança aí com um início muito bom para esse ano. Espero que dê bom para a Raicinha, né? Tem tudo para dar bom, né? O Bonitinha. skate, o surf tem tido bons resultados também. A gente acompanhou uma disputa final entre 2 brasileiros, o Ítalo e o... fugiu agora o nome do outro surfista, mas enfim... com o Medina, inclusive, machucado. O Brasil que tem alguns esportes aí que ele vem marcando bastante, tem tido bastante importância no cenário internacional, junto com o judô também, viu, judô, Gabi? Eu acho que vale a pena também a gente começar a acompanhar também um pouco o mundo do judô, porque tem uma identidade muito grande com a cidade de Atibaia e tem vários títulos aí chegando, medalhas, tudo mais. O judô também é outro esporte aí que vale a pena a gente acompanhar. Obrigado, Gabi. Obrigada a todos. Então a Gabi fica por aqui, o Jornal Dia a Dia também. A gente encerra essa edição do Jornal Dia a Dia, agradecendo sua audiência, convidando você a acompanhar a rede Altiora de televisão com toda a sua programação, mas sem se esquecer do Jornal Dia a Dia que você tem aqui, produzido pela Atibaia TV. Tenham todos um excelente dia. Amanhã, terça-feira, se Deus quiser, nos vemos novamente por aqui. Até mais, tchau!